Muito bom. Dando andamento, e agora uma segunda palestra de uma enfermeira obstetra, que irá tratar sobre a beleza do nascimento. Eu quero convidar a Rose Lima, que é graduada em enfermagem pela Universidade de Mogi das Cruzes, especialista em enfermagem obstétrica e ginecológica pelo Instituto de Ensino e Pesquisa Israelita Albert Einstein, e também é educadora perinatal e doula. Quero agradecer, ela vem de São Paulo, ela está aqui na cidade para fazer um evento, para fazer um encontro de formação com outras doulas, e também de prontidão, ela aceitou o nosso convite para vir falar um tema nesse simpósio de parto normal e nascimento saudável. Uma salva de palmas e o nosso muito obrigado desde já para a enfermeira obstetra Rose Lima. É bom que você consegue se deslocar. Tá bom. Deu certo? Obrigada. Boa noite a todos, né? E eu agradeço a cada um de vocês, ao vereador Kiki, pelo convite de estar aqui, partilhar um pouquinho do meu conhecimento. Então, eu presto assistência ao parto, né, conforme a fisiologia da mulher pede, e eu faço assistência ao parto domiciliar. Não é isso? Nossa, mas como assim, né? Assistir parto domiciliar, de viver essa beleza dessa natureza extraordinária. E nesta noite eu gostaria de compartilhar, dividir com vocês o estudo científico sobre o perfeito e delicado sistema hormonal do parto. Porque todo bebê sabe nascer e toda mulher sabe parir, né? Então, Michel Oden, ele traz essa realidade para nós e ele diz assim, ó: como o corpo produz tudo o que é necessário para que o parto seja um evento seguro e as consequências das interferências nesse processo. Porque nós temos uma natureza absolutamente perfeita. E quando essa mulher ela é colocada em condições dentro desta natureza perfeita, tende a ter um trabalho de parto frutuoso e, como resultado perfeito, o nascimento de um belo bebê. Não é isso? Então, o nascer é belo. Então, Michel Oden, ele vem dizer assim, ó: é bem sabido que a vida na Terra é composta de uma rede que interconecta todos os seres, onde um depende do outro para que o todo subsista. A própria natureza cria sistemas de autorregulação que favorecem a vida. E como se fosse, né, é como se fosse do próprio interesse do todo manter a reprodução dos seres vivos. Olha assim, né? Então, quando a gente vai ver propriamente dito, o nosso corpo não precisa ser educado necessariamente para que ele venha executar aquilo que ele sabe fazer desde sempre. Isso, quando eu estava na minha especialização, tive, graças a Deus, excelentes professores que usava uma expressão muito bonitinha, que bebê nasce comigo, semigo e apesar de migo. Mas se essa mulher ela tem uma assistência de qualidade, obviamente ela terá um belíssimo trabalho de parto, onde mamãe e bebê estarão felizes com o resultado. Assim, é inato a cada fêmea do reino animal, como a cada mulher, um sistema reprodutivo perfeitamente organizado para a manutenção da espécie e para que gerar, gestar e parir sejam experiências seguras para a mulher. Num parto sem perturbações, o próprio organismo humano se ocupa de produzir analgésicos, beta-endorfinas, que aliviam as dores do parto, ou de atingir um pico de ocitocina que previne hemorragia pós-parto, por exemplo. Então, o nosso corpo, ele foi feito de forma extremamente extraordinária para que ele execute aquilo que ele sabe fazer tão bem. Então, para que isso
seja de forma harmoniosa, esta mãe, esta gestante, ela precisa ser colocada em situações, né, num cenário que não haja sobre ela perturbações. E é isso que Michel Oden vem trazer, até dentro de uma realidade de um livro que ele tem bastante científico, que é a cientificação do amor. Ali vai ter belíssimos dados, estudos amplos, científicos, que vêm mostrar esta natureza que cada uma de nós, mulheres, temos. Mesmo sem receber informações sobre o que deve ser feito, sem ser educado para o parto, o corpo feminino será capaz de realizá-lo da mesma maneira como realiza qualquer outra função fisiológica, sem que haja necessidade de um comando racional para acionar este mecanismo. Então, ou seja, vamos de novo, toda mulher, né, todo bebê sabe nascer e toda mulher sabe parir. Não é isso? Então, ela precisa de um cuidado, ser colocada num cenário que dê a possibilidade a ela de viver esta extraordinária beleza da fisiologia do parto. O parto é um evento fisiológico. Em seus seminários, o obstetra Michel Oden lança sempre a pergunta: qual é a parte mais ativa em uma mulher em trabalho de parto? O cérebro. É ele que comanda todas as contrações uterinas, a intensidade com que acontecem, o ritmo do trabalho é o cérebro que acionará e liberará no organismo da mulher hormônios que vão além do nascimento em si, agindo na transformação da mulher em todas as outras fêmeas. Alguns hormônios atuam não apenas no nível físico, mas também no nível comportamental e emocional, como a prolactina, que ativa o instinto materno, ou as betas-endorfinas, que criarão o laço de dependência e cuidado entre mãe e filho. Então, é de extrema importância para como essa mãe, quando é colocada num cenário onde ela é totalmente respeitada e numa autoridade que um profissional tem, de olhar no olho dela e com um sorriso dizer: está tudo bem. Está tudo perfeito. Você é capaz, você dá conta de chegar aonde você quer chegar. Quando a mulher sente esta tranquilidade na sua fisiologia, ela vai. E com isso ela proporciona um bem-estar ao seu filho. E quando há a interferência neste processo, pode ser deletério tanto para a mãe quanto para o bebê, ou para os dois no mesmo momento. Há milhares de anos, esse mecanismo fisiológico tem permitido que a espécie humana se perpetue. As intervenções médicas nesse processo, contudo, têm acarretado partos difíceis, traumáticos e com sequelas comportamentais e emocionais, que se mostram sejam nas mulheres com depressão pós-parto ou sentindo-se incapazes de cuidarem de seus filhos, seja na instituição de uma sociedade mais violenta, devido aos seus novos integrantes não terem recebido doses de hormônios previstos pelo cérebro. Então, tudo aquilo que interfere durante o trabalho de parto pode bloquear esse nascimento. Porque você vai ver a ação da ocitocina. Michel Oden traz muito claramente para nós que a ocitocina é o hormônio do amor. Não é isso? Mas que também ela é o hormônio do motor. E quando ela está nesse processo de trabalho de parto, ela vai ter sobre si um coquetel de hormônios, que ali vai estar envolvido a prolactina, que a prolactina ela faz o vínculo entre mãe e bebê, e que as betas-endorfinas ela vai viciar o amor entre mãe e bebê. Então, a mulher, ela precisa passar por este processo. Ela precisa, juntamente com o seu bebê, esse binômio de encontro a essa realidade da fisiologia do trabalho de parto. Hormônios sintéticos utilizados para induzir ou acelerar o trabalho, analgésico, né, epidurais, ou mesmo condições externas, como luz fortes, por exemplo, pode interferir nessa rede hormonal e interromper
o encadeamento fisiológico e a sequência do trabalho de parto. Hormônios sintéticos causam efeitos físicos em determinada parte do corpo, mas não atuam no comportamento como os hormônios produzidos pelo próprio cérebro, o cérebro da mãe, além de possuírem uma ação isolada, não sendo regulados de acordo com o que está acontecendo no resto do corpo da mãe e do bebê. Então, a gente vai ver que, de fato, quando há as interferências neste processo do trabalho de parto, pode desencadear um bloqueio na mente dessa mãe. Porque quantas mulheres, eu não sei a realidade de vocês, mas dentro de todas as mulheres que eu já conheci até hoje, muitas que vão para uma cesárea desnecessária, elas relatam que em um determinado momento do seu trabalho de parto houve um bloqueio. Isso, como o doutor bem colocou aqui, de repente é falta de hidratação, é falta de um bom alimento, é falta de mudança de decúbito, é falta de um olhar voltado para esta mulher que precisa viver esse recolhimento para poder liberar os hormônios necessários em uma confiança que ela precisa ter com aquele que presta assistência. Hormônios naturais versus hormônios sintéticos. Quando é administrada a ocitocina sintética a uma mulher durante o trabalho de parto, o número de receptores de ocitocina no útero é reduzido pelo corpo para prevenir uma estimulação em excesso. Isso significa que a mulher tem maiores riscos de hemorragia pós-parto, pois sua própria liberação de ocitocina crítica nesse momento para contrair o útero e prevenir hemorragia será inútil devido ao baixo número de seus receptores. Exemplo, se a mulher está lá numa instituição e de repente por algum fator de medo, quando a adrenalina está lá em cima, ela pode, por um medo, por uma ameaça, seja pelo ambiente, seja pela própria assistência de determinados profissionais que pode não ter um olhar voltado para esta natureza, ela simplesmente bloquear. Porque quando a adrenalina sobe, a ocitocina desce. Quando há essa inversão neste processo natural, ali a mulher pode travar o trabalho de parto. E ali, quando entra as intervenções sintéticas, ali pode ser danoso para esse bebê. E a gente vai ver adiante. E quando é ministrado a ocitocina sintética, Michel Onden, nos seus estudos, ele diz que quando é infundido nessa mulher a ocitocina sintética, os seus próprios receptores naturais do seu organismo, eles vão diminuir os receptores, porque o nosso organismo feminino, ele tem a capacidade de dosar os hormônios de forma que ela precise para cada fase de trabalho de parto. Se eu queira acelerar esse processo e eu venha infundir uma ocitocina sintética, vai ser uma quantidade elevada, porque nós não temos a destreza para mensurar a quantidade exata de ocitocina infundida neste organismo. Então, como nós mulheres temos um organismo perfeito, a sua natureza vai tratar de diminuir os receptores de ocitocina, para que ela não venha ter uma hemorragia, por exemplo, porque esse útero, numa quantidade elevada de ocitocina, ele pode entrar numa taxistolia. E ali, ele tendo essa taxistolia, o bebê pode nascer cansado, precisando de ventilação, e esse útero pode entrar em atonia, desencadeando uma HPP, uma hemorragia pós-parto, por exemplo. A ocitocina materna atravessa a placenta e entra no cérebro do bebê durante o trabalho de parto, agindo para proteger as células cerebrais fetais, desligando-as e diminuindo o consumo de oxigênio em um momento em que os níveis de oxigênio disponíveis para o feto são naturalmente baixos. A ocitocina sintética, porém, não tem a capacidade de atravessar a parede placentária e não atingirá o organismo do bebê. Compreende isso? Então, na medida que é infundido uma ocitocina sintética nessa mãe, a ocitocina sintética não tem a capacidade de atravessar a barreira placentária, chegando nas células cerebrais daquele feto e fazendo com que ele diminua a necessidade de oxigênio naquele momento, como, por exemplo, no expulsivo.
Se eu tenho um bebê no expulsivo com uma ocitocina sintética, ele pode ter uma bradicardia no momento de uma contração. Sim, posso, né? Pode ter. E essa bradicardia, a partir do momento que tem ocitocina sintética infundida, isso sim é preocupante, porque esse bebê pode nascer muito mal e precisando ser ventilado, para não dizer que ele pode nascer parado. Então, isso é extremamente sério quando a gente pratica algum tipo de intervenção. Então, nós temos que ter um olhar totalmente cuidadoso para saber quando posso infundir ou não. E não simplesmente por uma necessidade ao meu tempo. Porque eu preciso respeitar o tempo da mãe, para que o bebê nasça bem. Outro efeito da ocitocina sintética é que as contrações produzidas por ela podem acontecer muito próximas uma das outras, impedindo que o bebê se recupere da pressão sofrida pelo útero. Em condições normais, o cérebro da mãe libera a ocitocina por meio de pulsações e como os dois organismos, mãe e bebê, estão em comunicação durante o trabalho de parto por meio do fluxo sanguíneo comum, o cérebro conseguirá ler o nível de catecolaminas liberada na corrente sanguínea pelo bebê, regulando a intensidade e o ritmo das contrações de acordo com o nível de estresse vivido pelo bebê e pela mãe. Então, perceba como é belo essa questão da natureza, quando se deixa, quando se permite que essa mulher vivencie o seu trabalho de parto sem nenhuma perturbação, ela terá um trabalho de parto frutuoso e um parto frutuoso. Eu vou citar o exemplo aqui e vamos ver qual será a reação de vocês. O último parto que eu atendi, isso no dia 13 de maio, eu era secunde, gesta, entrou em pródromos na quinta-feira, sexta-feira, as contrações ritmaram de sexta para sábado. Então, eu fui para a casa dela, em toda essa assistência, porque eu não tenho hábito de fazer exame de toque, tá certo? Então, eu deixo a natureza agir, eu deixo a natureza trabalhar. Então, a mulher sabe, o organismo dela sabe fazer, e o bebê sabe exatamente o que ele precisa fazer. Então, eu não preciso ficar tocando nessa mulher, até porque o nosso colo é um músculo tímido, pode se sentir ameaçado e ali ocorrer um bloqueio. Então, eu não tenho esse hábito de fazer exame de toque. Então, vai deixando, contrações ritmadas, fazendo monitoramento, né, e ausculta intermitente, sempre com o ouvido, prestando atenção, e foram contrações, 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 e ali foi diminuindo, diminuindo, diminuindo. 8 horas da manhã do sábado, às 8 horas da manhã do domingo, as contrações simplesmente, o quê? Zerou. Aí você olha, cadê as contrações? Simplesmente pararam. E isso, né, ela já estava em torno de 8 centímetros, quando eu vim fazer a primeira avaliação. Por que parou? E ali a gente olha uma necessidade de um organismo, compreendi naquele momento que a partir de uma ausculta intermitente, onde mãe estava com sinais vitais ótimos, excelentes, BCF totalmente dentro do esperado, mãe confortável, mãe segura, mãe bem e todo o ambiente que ela estava ali inserida, que era o seu lar, eu falei simplesmente para ela, o seu corpo, a sua natureza está pedindo neste momento um descanso. E quando essas contrações voltarem, você já vai entrar para o expulsivo. Então, escute o que a natureza te pede e vai de encontro a ela. E foram 19 horas sem nenhuma contração. Na madrugada da segunda-feira, no dia 13, ela começou as contrações e ali foi tomando um ritmo. 5 horas da manhã, ela já teve aquela contração e o primeiro puxo. E ali foi indo no puxo, ausculta intermitente, com todo cuidado, com todo zelo, 4 horas e meia de expulsivo. Então,
ela tinha ainda um rebordo de colo, eu fui com muita suavidade para sentir se estava presente aquele rebozo, o dedinho já sai de fininho. Eu falei, agora você vai respeitar o momento do puxo. Como assim, Rose? Você não vai dar mais intensidade àquilo que o organismo está pedindo, para que seu bebê venha nascer de forma lenta, porque você ainda tem resíduo de colo. Então foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, até que a bebezinha dela nasceu lindamente na hidromassagem da família. Muito bonitinho. Eu falei, que bonitinho, maravilha. Você ainda teve a cereja do bolo, que foi um períneo íntegro. Coisinha mais bonitinha. Bebê nasceu com Apgar 9 e 10, excelente, e já está lá toda fofa, linda, maravilhosa, porque a sua mãe foi respeitada em todo o contexto do nascimento. Os níveis de todos os hormônios presentes no momento do parto estão regulados de acordo com o andamento do trabalho de parto, do estado físico em que se encontra a mãe e o bebê. A alteração de um só elemento desestrutura toda essa delicada rede, cujas consequências se estendem para o pós-parto, o aleitamento e a relação emocional entre mãe e filho. Nos momentos finais da preparação do bebê para o nascimento, os hormônios atuam para amadurecer os pulmões e regular o sistema termogênico do recém-nascido. Olha para você ver a perfeição de quando se espera, de quando se aguarda o tempo do bebê. E também o tempo da mãe. Porque nós precisamos entender que mãe e bebê estão trabalhando juntos, né? Está conectado mãe e bebê. Os danos causados por interferências no sistema hormonal do parto. Durante o período pré-natal, o cérebro do bebê está mais vulnerável a danos irreversíveis. E estudos indicam que substâncias ministradas por volta da hora do parto, mesmo em pequenas doses, podem causar efeitos colaterais na estrutura do cérebro e na química do recém-nascido, que talvez não sejam claros até a idade adulta. Olha para você ver, né? Nós temos uma natureza perfeita, um corpo perfeito, que ele sabe dosar todos os hormônios de forma adequada para cada fase do trabalho de parto. Os medicamentos ministrados à mãe entram imediatamente na corrente sanguínea e vão igualmente ao bebê. E alguns desses medicamentos serão absorvidos preferencialmente pelo seu cérebro. A meia-vida da substância ministrada, ou seja, o tempo que se leva para reduzir em 50% o nível do medicamento da corrente sanguínea, é muito maior no organismo do bebê após o corte do cordão umbilical. A buvicaína, por exemplo, medicamento derivado da cocaína, usado como analgésico local, tem uma meia-vida de 2,7 horas no organismo do adulto, mas cerca de 8 horas em um bebê recém-nascido. E tudo aquilo que é infundido na mãe vai diretamente, porque atravessa a barreira placentária e chega até o bebê pelo fluxo sanguíneo. Os medicamentos utilizados em procedimentos de rotina nos partos continuam agindo no corpo da mãe e do bebê por horas após o parto, fazendo com que a mãe esteja sedada no momento de seu primeiro encontro com seu bebê, e que o bebê nasça sob efeito dessas drogas, o que causa um imprint químico no seu cérebro. As consequências desse fenômeno poderão ser percebidas na vida adulta, como tendência física em reviver tal sensação experienciada no parto, causada por essas substâncias anestésicas. O imprint previsto pela natureza para o cérebro do bebê, neste momento, seria aquele realizado pela ocitocina, produzida pelo cérebro da mãe e do bebê durante o trabalho de parto, sem interferências. Então, dentro desses estudos científicos, para que nós tenhamos um trabalho de parto frutuoso, prazeroso para esta mulher, ele precisa ser sem nenhuma interferência. Totalmente sem nenhuma interferência. Isso nós estamos falando de gestante de risco habitual, tá certo? De gestante que tem uma gestação, um pré-natal que foi bem feito, bem realizado, bem monitorado,
prestado atenção em todas as necessidades fisiológicas, né, desse organismo, dessa fisiologia, dessa mãe e desse bebê. Então, vai-se por um processo de um trabalho de parto 100% natural, sem nenhuma interferência, e dando segurança para esta mulher. E você veja que os médicos, as enfermeiras obstetras, as obstetrizes, têm essa autoridade e essa capacidade de transmitir para estas mulheres total confiança dentro desta extraordinária beleza do nascer. Porque a mulher precisa se sentir o quê? Segura. Se ela se sente segura, se ela consegue olhar no olho e ela saber que ela está sendo bem cuidada, bem assistida, aí ela vai. Porque ela precisa respirar de forma adequada. Porque tudo que a mãe sente, o bebê sente em tempo real. Não é isso? Então precisa ser cuidado. Porque só existe um parto, porque existe um bebê para nascer. Então, esse bebê precisa ser olhado diretamente. Então, mamãe bem, né? Mulher bem, bebê bem. Bebê está bom. E aqui estão as referências do que eu escrevi. Então, você veja que dentro das minhas práticas, às vezes eu escuto como você é louca. Já imaginou? E se acontece alguma coisa, você veja que a colocação do médico foi muito clara, né? Que nós temos que ter uma assistência direta, uma assistência de qualidade, para que nós tenhamos a certeza de que mãe e bebê estão bem. Quando se faz essa assistência, olhando para o parto domiciliar, eu olho todo o contexto e qual o hospital mais próximo da casa dessa mulher. Então, o parto domiciliar ele deve ser olhado assim. Se sinalizar que algo poderá sair do seu percurso natural, imediatamente é o hospital. Então, não tem conversa. O parto domiciliar é para todas as mulheres? Obviamente que não. Mas nós acreditamos e nós esperamos que nós tenhamos hospitais com excelente assistência. E é isso que a gente espera. Porque muitas mulheres fazem essa opção de ter o seu bebê em casa, isso como o doutor bem colocou, que a mulher ela precisa se sentir o quê? Segura. Não é isso? E a mulher ela quer ter o seu bebê onde ela se sente segura. E muitas mulheres, e a maioria das mulheres, vão se sentir segura aonde? No ambiente hospitalar. Então, espera-se que neste ambiente hospitalar tenha assistência de qualidade, olhando para que a beleza do nascer seja prazeroso para essa mãe. Para depois ela olhar para o seu bebê e olhar para ela mesma e dizer ambos, nós conseguimos. Porque quando a criança nasce, né, sem nenhuma interferência, nós pegamos esse bebê, isso seja domicílio, isso seja hospitalar, nós pegamos imediatamente esse bebê, nós colocamos na mãe contato pele a pele, não é pele e pano, não é isso? É pele a pele. Então, quando nós colocamos ali, o bebê, ele vai buscar o olhar da sua mãe. E através desse olhar, do cheiro da sua mãe, também ele realiza o imprint. E ali ele começa a fazer as suas buscas para buscar o aleitamento materno. E ali aquele bebê, ao olhar para o olhar da sua mãe, ele vai fazer um download do hemisfério direito para o hemisfério direito do bebê, né? E a mãe faz esse download do hemisfério esquerdo dela para o hemisfério esquerdo do bebê. E ali aquela criança passa a olhar o universo a partir do olhar da mãe. Então, por isso que nós temos que dar a essa mãe uma assistência de boa qualidade para que ela saia daquela maternidade cheia de alegria, de harmonia, que ela venceu, que ela conseguiu, para que o seu interior possa transmitir ao seu filho um contentamento de uma assistência bem prestada. E é isso que a gente espera. Muito obrigada.
Obrigado, Rosilima. Bom tê-la aqui com a gente. Veio enriquecer também esse simpósio.